Olá, eu sou Fabiano Amaral e esse é o podcast Literatura Expandida, um podcast que fala sobre literatura, filosofia, psicologia, cinema e música. Neste episódio, vamos falar sobre o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esse livro muda a forma como você enxerga o Brasil. E olha que eu achei que seria difícil de ler, pois esse livro é feito numa prosa densa, lá do começo do século XX, sobre eventos históricos que eu sabia muito pouco até então, quando eu li esse livro pela primeira vez. Mas uma vez que você entra no ritmo de Euclides da Cunha, você não consegue mais parar de ler, ele vai te envolvendo, ele é daquela leitura que vai te pegando e te envolvendo, porque ele é uma leitura sobre coisas reais, que você pode ter estudado na escola, pode ter estudado na faculdade, ou por conta mesmo do seu interesse. É um livro que ele vai envolvendo você e vai te dando o ritmo da sua leitura. Ele não é um romance, ele é uma obra híbrida. Ele é uma parte reportagem de guerra e parte um ensaio científico. Ele também é uma parte épico-trágico e na minha opinião, ela é a obra mais honesta sobre as contradições do Brasil que existe até hoje. Ele foi publicado em 1902 e esse livro ele conta a história real da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos ela aconteceu ali em 1896, entre 1896 a 1897, no interior da Bahia. Era uma comunidade sertaneja muito pobre que tinha ali, ela era liderada por Antônio Conselheiro, que ele resistiu, essa comunidade ela resistiu a 4 ataques ou expedições militares, né, que foram impostas a eles ali. Só que na quarta, então, acabou com um massacre completo da comunidade. Foram mais de 20 mil pessoas mortas ali, e o Euclides da Cunha, ele foi enviado como um correspondente do jornal, era do jornal O Estado de São Paulo. Ele foi lá então para cobrir essa guerra, e o que era para ser então uma reportagem acaba virando quase 700 páginas de escrito. Dentro do contexto histórico, para a gente poder entender os sertões, é preciso primeiro entender a Guerra de Canudos. Ela foi então ali no final do século XIX. O Brasil ele vivia ali então os primeiros anos da República. O país estava mudando ou tentando mudar. A escravidão havia sido abolida então em 1888 e a República foi proclamada em 1889. O governo ele já queria modernizar o país nessa época. Ele queria trazer o progresso. Ele queria entrar no século XX como um país diferente. E no interior da Bahia, no entanto, havia uma realidade completamente diferente. O sertão ele era seco, pobre, abandonado pelo poder público. E a população vivia, assim, em condições miseráveis. E é nesse cenário que surgiu uma figura que desafiava a ordem, que era o Antônio Conselheiro. Conselheiro, ele era um líder religioso que percorria, então, o sertão ali, pregando, construindo igrejas. Ele reuniu milhares de seguidores na comunidade de Canudos, ou Belo Monte, como eles chamavam. E a República viu aquilo como uma ameaça. Uma comunidade autônoma que não pagava impostos, que não reconhecia a autoridade de governo. Então o governo enviou ali 4 expedições militares para destruir Canudos. As 3 primeiras foram assim humilhadas pelo sertanejo. A quarta, liderada pelo exército assim de mais ou menos 5 mil homens, conseguiu então cercar e massacrar essa comunidade. O Euclides da Cunha, que era engenheiro militar e republicano convicto, ele foi enviado para cobrir a guerra como um correspondente. E chegou lá acreditando que estava cobrindo a derrota dos fanáticos monarquistas, e saiu de lá com dúvidas que nunca mais o abandonaram. E essas dúvidas, então, acabaram virando essas páginas da obra Os Sertões. Então ele dividiu os sertões em 3 partes: terra, homem e a luta. A estrutura é genial. O Euclides ele não começa com a guerra, ele começa com o ambiente, com a terra. Para entender o que aconteceu, você primeiro precisa entender onde aconteceu e quem estava lá. A Terra é um estudo geográfico e climático do sertão. O Euclides, ele descreve a caatinga, a seca, a paisagem hostil, mas também ele descreve assim a beleza, quando a chuva chega, o sertão floresce e em poucas horas o sertão está florido já, quando vem a época das chuvas. O homem é um estudo antropológico e sociológico do sertanejo. O Euclides, ele descreve o povo da região, o vaqueiro, o jagunço, o mestiço, e é a parte mais polêmica e mais complexa do livro, porque ele usa teorias científicas da época, muitas delas assim, com um viés racista. E aí vem a luta, que é a crônica da guerra, que é a descrição das 4 expedições militares, a derrota dos soldados que estavam bem equipados ali diante dos sertanejos, porém eles não conheciam a região, os sertanejos estavam habituados ali já, e o massacre final. A obra mesmo, ela tem assim quase 700 páginas. Dá para você ler durante um mês inteirinho, assim você vai
apreciando aquelas páginas sem muita pressa, porque vale muito a pena ler esse livro. E dos personagens, das figuras que ele apresenta, então, nessa obra, o Antônio Conselheiro, ele é um líder messiânico. Ele é o grande protagonista do livro Os Sertões. Um homem que caminhou pelo sertão pregando por décadas. Ele reuniu uma comunidade inteira em Canudos. Ele construiu igrejas. O Euclides, ele oscila o tempo todo. Ora ele trata como um louco, ora ele trata o conselheiro como um líder extraordinário. E essa ambivalência, ela é bem honesta, assim. Ele não sabe o que o conselheiro é. E talvez não exista uma categoria para isso. Para a República, o conselheiro era um fanático, um monarquista que ameaçava a ordem. Mas o Euclides, ao conviver com os sertanejos, começou a ver a história de um outro ângulo. O conselheiro não era um rebelde político. Ele era um líder religioso que atraía pessoas porque oferecia o que a República não dava, que era a dignidade, o pertencimento, a esperança. O Euclides escreve que o conselheiro era um grande homem pelo avesso, um líder trágico que foi transformado num monstro pelo governo da República. Já o sertanejo, ele é o herói coletivo. Mas o grande herói dos sertões não é uma pessoa, é um povo. Se a gente for analisar essa obra, o grande herói ali é o povo sertanejo. O sertanejo, ele é um homem simples, pobre, que resistiu com armas precárias contra o exército da República, que era um exército equipado, preparadíssimo para a guerra. E o Euclides, ele começa o livro usando categorias raciais da época, e os chamam até de, ele chama assim o sertanejo de primitivos. Mas ao longo do livro, a sua visão ele vai transformando, você vai percebendo que a visão dele vai se transformando, e no final ele escreve uma das frases assim, mais poderosas da literatura brasileira. Ele diz que o sertanejo eram homens fortes. E depois até Belchior cita, e o Fagner também cita, era um sertanejo, era um homem forte em algumas letras deles, para você ver a influência desse livro, né, até os dias de hoje. O sertanejo, para o Euclides, é um produto do meio ali, é a seca, é o isolamento, é a miséria que vai moldando um povo e deixando ele mais resistente, desconfiado, mais profundamente humano, e é uma visão determinista, mas ela também é uma homenagem ao sertanejo que o Euclides faz. E o Euclides da Cunha ele acaba sendo um personagem do livro também, porque ele é o narrador transformado. Ele é assim, ele chega em Canudos com preconceitos, como um engenheiro militar, um republicano, e ele acredita na ciência, no progresso, na ordem, mas a realidade do sertão confronta ele. As pessoas que ele esperava encontrar, os fanáticos atrasados, são apenas pessoas sofrendo, lutando, morrendo, e o Euclides ele é transformado pela experiência. O livro é um documento dessa transformação. Ele começa como um homem da ciência positiva e termina como um homem perturbado pelo que ele viu. Os Sertões ele é uma obra marcada então pelo determinismo. A ideia de que o homem é produto do meio, da raça e da história. O Euclides foi influenciado por um historiador francês, o Hippolyte, que defendia essa tríade. Para o Hippolyte, as características de um povo são definidas por essas três forças, que é o meio, a raça e a história. Isso explica por que o Euclides começa o livro com a descrição da Terra. A geografia determinaria quem as pessoas seriam. E por que ele dedica uma parte inteira ao homem, a raça determinaria o comportamento, então. O problema é que essa teoria, na época, justificava o racismo. O Euclides usava categorias como atraso racial para descrever os sertanejos. Hoje sabemos que isso daí é uma pseudociência. Mas é importante não anacronizar. O Euclides ele era produto do seu tempo. E mesmo assim a sua visão se transforma ao longo da obra. Quando você for ler esse livro, ou já leu esse livro, você vai percebendo essa transformação nele. E não tem como falar do livro Os Sertões sem falar de racismo. A parte, o homem, é a parte mais criticada do livro, assim, e com razão. O Euclides ele adota uma teoria racialista que hoje são assim inaceitáveis. Ele fala em raças superiores e raças inferiores. Ele classifica o sertanejo como um mestiço degenerado. E isso é produto do seu tempo? Sim. Mas isso não o absolve. O crítico literário, o Antônio Cândido, já apontou que o Euclides ele era um homem do seu século e que mesmo assim a obra dele é mais importante do que as limitações deste homem do século. A literatura de Os Sertões hoje exige um esforço crítico. Você não pode ignorar o racismo, mas também não pode ignorar a transformação que ocorre no narrador. O Euclides ele começa com preconceitos e termina com admiração ao povo sertanejo. A grandeza dos sertões está na honestidade, então, do narrador.
O Euclides ele não esconde as suas dúvidas, ele não esconde que mudou de opinião. Ele chegou a Canudos defendendo a República e saiu de lá denunciando um massacre. Tem um português chamado Miguel Gomes, que fez uma adaptação do livro, e ele disse que isso é justamente o que torna essa obra admirável. Aí ele diz assim numa entrevista: recorda-se que o escritor, convicto republicano, partiu como um repórter para Canudos com uma ideia pré-definida de quem eram os bons e de quem eram os maus, mas reviu suas posições. E o seu livro é também um documento desse movimento da mudança. Essa é a filosofia de Os Sertões. O conhecimento muda, a experiência transforma. A escrita pode ser um documento de dúvida e não de certeza. E algumas curiosidades sobre esse livro é que, primeiro, o título original não ia ser Sertões. O Euclides ele queria chamar de A Nova Vendéia, que é uma referência à revolta camponesa na França, que ocorreu em 1793. E ele mudou porque ele percebeu que a guerra não era sobre a monarquia, era sobre um Brasil muito mais profundo do que isso. Segunda curiosidade é que o Euclides ele enviou mais de 60 telegramas para o jornal O Estado de São Paulo durante a cobertura. E os textos do livro surgiram dessas reportagens que ele fez. O livro ele tem cerca de 630, 650 páginas e foram publicados 2.000 exemplares na primeira edição, lá em 1902. E eles se esgotaram assim em poucas semanas e foi um sucesso imediato. O Euclides ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1903, um ano depois da publicação. A obra transformou ele num dos maiores intelectuais do país. E o Euclides ele cobriu a guerra assim como um correspondente, mas teve que resgatar a sua patente militar para ter acesso ao fronte. Como ele era um engenheiro militar, ele teve que recuperar essa patente. Ele era o primeiro tenente do exército e ele usou o uniforme para se aproximar das tropas. E além de escritor e jornalista, o Euclides, como eu disse, ele era engenheiro e durante um período em que ele escrevia Os Sertões, ele morou em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, e ele reconstruiu uma ponte que hoje leva o seu nome na cidade. O livro Os Sertões ele inspirou muitas músicas brasileiras. A mais conhecida é a canção Os Sertões, do Fagner. A letra ela começa assim, marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil, ó solitário sertão de sofrimento e solidão. A música ela é uma homenagem direta ao livro e ao povo sertanejo. O Fagner canta sobre a seca, a miséria, a resistência. É uma música que poderia ter sido escrita até mesmo pelo próprio Euclides. E eu recomendo ouvir Os Sertões do Fagner enquanto você lê o livro. A música ela captura exatamente essa atmosfera do texto, que ela é triste, ela é grandiosa e ela é muito brasileira. Os Sertões ele é um livro difícil de adaptar para o cinema, mas houveram tentativas. Acho que a mais famosa foi a adaptação do José Celso no Teatro da Oficina, que estreou em 2002 e foi até 2007. A peça ela foi dividida em 3 partes, né? A Terra, o Homem e a Luta, exatamente como no livro. E em 2009 a peça foi transformada em 5 filmes dirigidos por diferentes cineastas. O Zé Celso ele chamou os filmes de uma obra de arte e comparou com a experiência do cinema russo. Mais recentemente, então, o cineasta Miguel Português, como eu havia comentado antes, anunciou que ele está adaptando Os Sertões para o cinema. O filme se chamará Selvageria, e ele vai ser filmado, então, na região de Canudos, com os moradores e atores locais. O curioso é que, apesar do sucesso do livro, Os Sertões nunca teve uma adaptação cinematográfica direta no Brasil. A complexidade da obra, a metade do ensaio, a metade da crônica, torna difícil transformar ela num filme. O Gomes disse que, para filmar, ele precisou eliminar e condensar vários segmentos e encontrar equivalentes cinematográficos para o mecanismo literário ali do Euclides. Não é fácil você adaptar um relato de guerra, um relato daquilo que o Euclides viveu, da visão do narrador, para o cinema. Então, Os Sertões, ele é um livro que o Brasil precisaria ler, e reler, e ler várias e várias outras vezes. Ele não é um livro fácil. A prosa de Euclides ela é densa, às vezes ela é científica demais, mas eu digo, cada página desse livro vale a pena para você ler. A grande tese do livro é que existe um abismo entre um Brasil oficial, digamos assim, que seja o Brasil do litoral, urbanizado e europeizado até, e o Brasil real, que é o Brasil lá do interior, que é um Brasil abandonado. A República proclamou a igualdade
e progresso para um país que nunca conheceu nem igualdade e nem progresso. O Canudos foi a reação violenta de um Brasil que não foi convidado para esse banquete, que não foi convidado para esse progresso, que não foi convidado a participar desse avanço igualitário que eles pregavam. Essa é a tese mais, assim, para mim é a tese mais atual e mais certeira sobre esse livro. Os sertões do Euclides, eles são simbólicos. Eles representam todas as periferias, todos os interiores, de toda a parte do Brasil, né? São dos nossos Brasis, como dizem, né? E é por isso que o livro continua tão importante, aí quase 120 anos depois, um pouco mais de 120 anos já. E aí eu gostaria que você comentasse, então, se você já conhecia a história de Canudos, se você já conhecia o livro Os Sertões, qual parte desse livro você acha que é mais impressionante, se é a parte da terra, se é a parte do homem, se é a parte da luta. Se você quer um ponto de entrada mais fácil antes de começar a ler Os Sertões, leia um livro chamado A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro do Mário Vargas Llosa, um romance que ele é inspirado até em Canudos e que ele é mais acessível, assim, narrativamente falando. Então, eu recomendo vocês a ler esse livro com muita calma, fazer pesquisas, vai lá no Google, pesquisa por Canudos, procure documentários, vai se inteirando sobre o ambiente, sobre a terra onde foi escrito, sobre as pessoas sobre quem foi escrito esse livro, se intere sobre quem foi o Euclides e como ocorreu essa transformação nele, e aí você mergulha, então, nesse livro Os Sertões. Esse foi então um episódio sobre o livro Os Sertões. Os próximos 2 episódios do nosso podcast aqui vão ser sobre livros brasileiros. Então já estou preparando os roteiros. Na próxima semana já tem novidade brasileira. Não é um livro muito antigo. É um livro de um autor nordestino. E o outro vai ser um livro de um autor gaúcho. Vamos pegar os 2 polos do Brasil para fazer análise literária também. Espero que vocês gostem do próximo episódio. Espero que tenham gostado desse. Não esqueça que é muito importante para você que está no YouTube comentar, compartilhar, se inscrever. No Spotify, Deezer, Amazon Music e outros streams também é importante que você entre como assinante, porque assim ajuda a divulgar um pouco mais também o trabalho para outras pessoas. Esse foi um episódio bem curtinho sobre um livro muito denso, mas espero que dê a você um caminho para você começar a ler ou desperte em você a vontade de ler esse livro. Muito obrigado, um abraço, boa escuta e boa leitura.